Nós estamos aqui fazendo essa aula hoje, como todos sabemos, estamos nesse momento de confinamento, de quarentena, um momento difícil onde nós não podemos fazer o culto como gostaríamos. A escola bíblica hoje é diferente, mais uma vez, mas sabemos e cremos no Senhor que esse momento breve vai passar e estaremos voltando às nossas atividades da maneira normal, como sempre foi. Então, aproveito e já digo aos irmãos que continuem na fé, firmes, buscando ao Senhor, se consagrando na presença de Deus, confiando, esperando no Senhor, porque eu tenho certeza que a gente vai vencer esse momento, irmãos. Nós vamos passar por isso. Nada pode destruir a igreja, acabar com a obra de Deus nessa terra. Então é isso, nós vamos começar agora então a aula, certo? Já temos 18 pessoas aí assistindo. Nós vamos estudar hoje aqui sobre a carta de 3º João, lição 12, como eu falei, a obra missionária e a vida cristã. Se você tiver com a sua Bíblia aí, já abra em 3º João, que a gente vai estudar aqui essa carta. Hoje vai ser uma aula mais rápida, vamos passar aqui uns 15 a 20 minutos no máximo. Vamos ter que resumir de maneira bem sucinta, bem comprimida essa aula, que geralmente é de 1 hora, Então vamos lá. Eu vou ler aqui apenas alguns trechos da lição, porque a gente não vai poder ler tudo, obviamente. Teve uma parte na introdução aqui, já começando a aula, que chamou a minha atenção quando diz assim: é relevante destacar que na 2ª e 3ª cartas de João existem problemas semelhantes, a saber, as visitas de mestres itinerantes e o tratamento dado a eles. Portanto, ambas as cartas falam sobre a verdade e o amor cristãos e a relação dos crentes no que se refere à hospitalidade. Esse basicamente é o assunto central dessa carta. Fala sobre as visitas missionárias, o tratamento que estava sendo dado a esses missionários que estavam visitando a igreja, e vai girar muito em torno disso o assunto dessa aula de hoje. Primeiro ponto, ele fala a repercussão de uma vida que pratica a verdade. Porque antes de João falar mais alguma coisa na carta, alguma orientação, ele fala aqui sobre a própria fé de Gaio, a quem ele estava escrevendo essa carta. João aqui é o apóstolo, o presbítero, o ancião da igreja. João já era provavelmente bem idoso e estava escrevendo a Gaio, seu filho na fé. E eu vou ler aqui rapidamente. Ele fala de Gaio da seguinte maneira, versículo 3: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. João inicialmente louva a Deus pela vida de Gaio, porque Gaio estava firme na verdade, andando na verdade. E como nós vemos aqui nesse ponto da lição, andar na verdade aqui não é apenas você crer na doutrina correta, você teologicamente ter o pensamento correto. É importante a gente compreender que o sentido principal de andar na verdade aqui, como é enfatizado na lição, é você ter o conhecimento correto da palavra de Deus e praticar isso na sua vida. Viver essa verdade de maneira prática, de maneira plena, obedecendo ao Senhor, aos seus ensinamentos. E era isso que fazia o apóstolo João ficar extremamente alegre pela vida de Gaio. E ele louva a Deus no início da carta aqui por isso. E ele continua falando aqui sobre o procedimento de Gaio, que foi um procedimento exemplar com relação aos missionários, os irmãos pregadores itinerantes que estavam passando por aquelas regiões e precisavam de ajuda, precisavam de sustento,
manutenção, de hospedagem, de apoio físico, apoio emocional, espiritual. E Gaio fazia isso. E é destacado aqui 4 características de Gaio. A maneira como ele procedia e praticava essa verdade que João louva a Deus pela vida dele. E a primeira que ele fala é servem fielmente. Ele fala de Gaio aqui no versículo 5 como alguém que procede fielmente. Ou seja, ele procurava viver de uma maneira que agradava a Deus, que honrava ao Senhor Jesus, de uma maneira fiel, obediente, santa, consagrada, de acordo com o que Cristo tinha ensinado. Era um proceder fiel. Essa era a primeira característica dele. Ele também servia constantemente. Algumas traduções dizem que ele procedia fielmente em tudo. Então, o em tudo aqui é para mostrar que ele servia de maneira constante. Ele era fiel em tudo aquilo que ele fazia, em tudo aquilo que o Senhor tinha entregado nas suas mãos. Ele dava o seu melhor. Em todas as ocasiões, em toda oportunidade que ele tinha de servir, de se doar, de se entregar na obra de Deus como servo, ele era fiel de maneira constante em tudo. Ele procurava ser fiel em todas as situações que o Senhor permitia que ele servisse à igreja. Isso é um exemplo para nós, né, irmãos? Da gente, sempre que estiver servindo ao Senhor, ser fiel em tudo aquilo que ele colocar nas nossas mãos. A terceira, ele servia coerentemente. E a quarta, indistintamente. Por que dá essas 2 características? Porque diz que ele procedia da mesma maneira para com os irmãos, isto mesmo quando são estrangeiros. Então ele servia aos irmãos e servia àqueles que eram estrangeiros ou estranhos, de fora, mas que também eram irmãos, embora não fossem da comunidade local. Então ele servia coerentemente, porque servia os de dentro, servia os de fora e servia indistintamente. Então era um serviço, uma entrega total, um serviço fiel, constante, sem discriminação nenhuma, tanto à sua comunidade local, como a todas as outras pessoas que apareciam por lá, que precisavam da sua ajuda. E nós vemos aqui no versículo 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. As pessoas deram um bom testemunho do amor dele para com os irmãos, para com aquelas pessoas que estavam precisando de ajuda. Vamos aqui correndo com a aula, que a gente não pode passar tanto tempo, né, como se fosse ao vivo. O próximo ponto já diz o apoio e a acolhida aos missionários da verdade de Cristo. Veja o que diz no versículo 7 e 8. Olha que interessante. Pois por causa do nome foi que saíram, falando dos irmãos missionários que estavam passando ali pela igreja a qual Gaio pertencia e aos quais ele ajudava. Então, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Irmãos, ele está relatando aqui de pessoas que eram missionários. O texto revela que o sustento dos missionários provinha tão somente dos que fossem de Deus, ou seja, as doações eram feitas pelos irmãos da igreja. Que coisa importante da gente aprender hoje aqui, irmãos, com esse exemplo de Gaio, a quem João escreveu. Eles estavam servindo a esses irmãos que eram missionários, sustentando eles, cooperando com a pregação do Evangelho. É importante a gente compreender isso, porque a igreja, já naquela época, já existiam missionários, já existiam pessoas que eram pregadores itinerantes, indo a outras comunidades, talvez usando ali a igreja de Gaio como base para alcançar outras localidades próximas com o Evangelho, e a igreja
de Gaio dava todo o apoio a esses irmãos. O que a gente aprende com isso, irmãos? Como é importante a gente apoiar os missionários, apoiar aqueles que estão pregando o Evangelho, que estão servindo ao Senhor, que estão doando as suas vidas pela causa do reino de Deus. Lembrando aos irmãos, nós da Igreja Batista, estamos aí em campanha de missões mundiais. Lembre disso, de contribuir, de ajudar esses irmãos que estão doando as suas vidas para pregar o Evangelho. E que a gente, se não puder ir, o ideal é que todos nós pudéssemos ser missionários de alguma maneira. Mas quem não pode ir para algum lugar, que ajude, contribua com aqueles que estão precisando. Esse é o exemplo que nós aprendemos aqui dessa carta. Continuando, nós vemos aqui no próximo ponto, a digna repreensão para quem conspira contra a obra missionária de Cristo. Havia uma pessoa aqui chamada Diotrefes. Esse irmão, entre aspas, pertencia àquela comunidade, mas ele estava causando muitos problemas. Nós vemos aqui no versículo 9, João dizendo, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diotrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ele era presunçoso, arrogante, não recebeu o que o apóstolo João escreveu, não queria dar acolhida também aos missionários, estava prejudicando a obra de Deus. Ao contrário da disputa de poder, bastante comum em nossos dias no reino de Deus, o maior é o menor, aquele está, pois, a serviço dos demais com alegria. Que a gente aprenda a não fazer como esse Diotrefes fazia, presunçoso, arrogante, não queria servir as pessoas. Ele era aquele tipo de pessoa que busca a primazia, busca estar exercendo autoritarismo sobre os outros, em vez de servir as pessoas, queria estar se sobressaindo sobre elas, se exaltando, cheio de soberba e de orgulho. Nós vemos que na lição aqui destaca que ele era inacessível. Por quê? Porque diz, não nos recebe, não nos dá acolhida. Não recebia o apóstolo João, não queria receber a carta que o irmão estava enviando. Malicioso, por quê? Porque o texto diz, no versículo 10, que ele proferia contra eles, contra os irmãos, palavras maliciosas. Veja que ele usava de linguagem perniciosa, proferindo coisas ruins a respeito de João. Veja como, infelizmente, hoje em dia ainda muita gente age assim. Não ajuda na obra de Deus, não serve às outras pessoas e ainda fala mal do seu líder, daquele que está querendo pregar o Evangelho, servir no reino de Deus. Esse Diotrefes não ajudava e ainda ficava falando coisas contra o apóstolo, se levantando contra a sua liderança, falando coisas maliciosas, querendo prejudicar a vida dele. E o último ponto que nós vemos aqui, ele era opressor. Por quê? Porque o texto diz que ele impedia os que queriam recebê-los. Eu vou ler aqui versículo 10. Não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Aí já entra na última característica, ele era repressor. Veja só, ele não recebia os irmãos missionários que chegavam lá na igreja precisando de ajuda e de apoio e ainda expulsava da igreja. Impede os que queriam recebê-los e expulsava da igreja os que queriam receber os missionários. Vejam só como esse Diotrefes era usado pelo inimigo, atrapalhando a obra missionária, expulsando da igreja os irmãos que queriam receber os missionários. Que a gente nunca siga esse exemplo, né? Eu creio que ninguém aqui vai querer seguir esse exemplo de alguém que é opressor, repressor, que trabalha contra o reino de Deus, trabalha contra a obra missionária, prejudicando o avanço do Evangelho
Tudo isso por orgulho, por soberba, porque quer ter a primazia, quer exercer a liderança sozinho e não quer que ninguém esteja ali junto com ele, servindo também no Evangelho. Então vamos correndo aqui para a gente concluir. Eu vou passar aqui para o último ponto. O digno elogio para quem colabora com a obra missionária de Cristo. Eu vou ler aqui versículo 11 e 12. Diz: Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, aqui já é outra pessoa, que é um irmão verdadeiro, Demétrio. Todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. João faz questão de citar Demétrio como referência de bom testemunho, um exemplo de fé e apoio aos missionários. Demétrio é elogiado por sua prática de conduta, por ser de Deus. Que a gente siga esse exemplo, então, de Demétrio, que foi elogiado por João. Que a gente venha, ao contrário de Diotrefes, que a gente venha ajudar os irmãos, servir aos outros, se colocar como servo, como cooperador, tanto com os nossos bens, como com as nossas orações, como com a nossa ajuda na obra de Deus, em tudo que a gente puder fazer, ser como Gaio, servir fielmente, ajudar em tudo, ser hospitaleiro, porque, irmãos, é assim que o reino de Deus avança, com pessoas que contribuem com a sua vida, com o seu tempo, com as suas ofertas, com a sua hospitalidade, contribuindo, trabalhando juntos para o avanço do Evangelho, deixando de lado disputas, intrigas, coisas que vêm do inimigo para separar os irmãos, para atrapalhar a obra de Deus. É isso que a gente aprende nessa carta de 3 João. E para finalizar, eu vou ler aqui o versículo 13, 14 e 15. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Eu estava lendo isso aqui, irmãos, e pensando como isso aqui se aplica para nós hoje, né? Muita coisa eu gostaria de falar com os irmãos também, mas não posso fazer como se estivesse ao vivo. Mas como João disse aqui, em breve espero ver-te. Da mesma maneira eu e creio cada um dos irmãos, eu espero ver os irmãos, ver todos nós juntos novamente, e nós vamos poder estar em comunhão, louvando a Deus, compartilhando o Evangelho, edificando uns aos outros, ao vivo, viva voz. Enquanto isso não acontece, a gente vai usando a tecnologia, o celular, os meios de comunicação, mantendo contato, servindo uns aos outros. E assim a gente continua até o dia que Deus permitir. E eu creio, irmãos, que logo mais essa tempestade vai passar e nós vamos estar juntos, novamente, adorando a Deus, servindo ao Senhor, com alegria, na presença de Deus. Então, irmãos, essa era a aula de hoje, aula 12, da Escola Dominical. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus possa estar com cada um de vocês, com o seu lar, com a sua família, nos abençoando, nos protegendo dessa enfermidade que está acometendo o mundo todo. Sabemos, como disse Jesus, que essas coisas iriam acontecer, então vamos confiar no Senhor, permanecer firmes nele, em fé, porque isso vai passar e a igreja vai permanecer firme em nome de Jesus. Então aqui eu encerro as minhas palavras.